Estamos começando a nossa quarta aula sobre versificação numérica e hoje teremos uma aula mais curta. Eu gostaria de apresentar a vocês alguns elementos mais técnicos e mais elaborados sobre o que está acontecendo aqui no hexâmetro e por que esses elementos são importantes na composição de Homero, por que Homero é tão né, genial quando compõe. Homero, ou quem quer que seja que tenha composto, né? A tese hoje em dia aceita de que essas, esses poemas, né? A Ilíada e a Odisseia, bem como os hinos homéricos, né? Foram primeiro compostos oralmente e transmitidos e depois algum poeta os tenha escrito, os tenha cristalizado numa forma própria. E essa forma acabou importando elementos da oralidade, da poesia de transmissão oral. Esse é um dos elementos que eu gostaria de ver hoje, muito rapidamente, e quem sabe, num futuro não tão distante, quando voltarmos neste semestre à leitura mais sistemática que vamos fazer da Ilíada, quem sabe não apliquemos todos esses conhecimentos que desenvolvemos aqui nesse curso, para então ter uma leitura esteticamente mais completa do poema, poeticamente mais completa da Ilíada. Nós havíamos feito, respeitando as cesuras, a leitura desses 5 primeiros versos, que na leitura esquemática ficaria, né, já esquematizada com as cesuras e tal, ficaria me ninae de tea pele iade wakileos ulomenen gemiri akaiois, perdão, ulomenen gemiri akaiois algeteke olas diptimus psychas haidi proiapsen Heron autos de Heloria teu que cunesin, oionois si te passi, Dios de telei et obule. Agora, traduzindo, canta a ira canta a deusa de Aquiles Pelida, funesta, que, na ordem, né, que infindáveis aos aqueus dores trouxe, dores causou, e muitas fortes almas ao Hades enviou de heróis, e eles próprios, como pasto, deixou para os cães e para todas as aves de rapina. E cumpria-se a, bom, cumpria-se a vontade de Zeus. Vontade não é um bom termo para traduzir bulé, mas eu não encontro nenhum agora, o desígnio de Zeus, talvez. Isso porque o termo vontade traz uma série de conotações posteriores muito pesadas, muito poderosas do ponto de vista de uma faculdade mais, de maior, digamos assim, espontaneidade, liberada do desejo e dos desejos racionais e tal. Mas não cabe discutir essas questões aqui. O que nos cabe agora é fazer uma leitura rápida desses versos que nos faltam, seguindo aquele nosso método de como não estamos tão acostumados a fazer a escansão dos textos, olhar para a palavra e nos darmos conta de qual é a breve, qual é a longa ali, até porque isso
embora esteja contido no dicionário, as palavras podem mudar a duração relativa das sílabas a depender do seu uso nos poemas, por necessidades métricas. Então, a melhor maneira de fazer é ir completando os espaços com aquilo que a gente sabe que pode ser feito, né. Ex rude ta prota dieste tenerissante Atreides te anax andron kai dios Aquileus. Na verdade, eu acho que mais nos convém chegar aqui no fim dessa sessão, porque aqui começa uma outra sessão que a gente vai ver de modo mais lateral. Como vamos fazer a expansão do verso 6 e do verso 7, nós sabemos que a primeira tem que ser longa, as duas últimas contam como longa e longa. Longa, 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 breve, tanto faz, tá? Aqui temos uma longa, então aqui tem que ser longa, já fechou o primeiro dátilo. Prota, aqui é longo, se este é longo, esse aqui só pode ser longo, fechou o segundo. Já fechamos dois aqui, prota. Este é longo, temos dois breves, né? Ten, duas longas, eriçante. Vamos ver se dá certo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. O último um respondeu. Vamos ver as divisões. Exruda tá prota. Tem a cesura feminina, que é depois do terceiro, kataton, triton, trocaion, que é aquela que vai no terceiro bíceps, né? Lembrando que este e este contam na nossa contagem de bíceps. Temos essa cesura, e aqui provavelmente nós temos a cesura aqui, que é uma cesura mais fraca, que é a nossa cesura igual a Ulomenen aqui, que é a cesura A4, no esquema do Frankel. Depois temos diasteten eriçante. Alguns marcam uma cesura aqui no nono, né? Mas no nosso esquema que nós estamos usando não tem essa cesura no nono. Então, isso conta como um cólon só. Diasteten eriçante. Um cólon só. Cólon, nesse vocabulário que nós estamos usando, que o cólon é aquilo que resta quando nós, aliás, são as partes do hexâmetro que resta quando nós aplicamos as cesuras. Há uma noção mais restrita de cólon que eu já vou apresentar. O nosso último aqui, então, Atreides te Anaxandron, Caidios Aquileus, não tem nenhum problema. Temos aqui uma longa, essa aqui também é longa, ditongo é sempre longo. Normalmente, uma vogal seguida de duas consoantes também é longa. Esse iota que nós temos aqui é longo porque ele tem um acento circunflexo, isso a edição nos ajuda. O acento circunflexo só pode recair em palavras que são em sílabas longas, não é? Em vogais longas, e temos ômicron que é breve, alfa que é breve. Resolvemos o início, temos esse alfa que necessariamente é longo, o eta que necessariamente é longo. Isso aqui é a marca da diérese. Isso aqui quer dizer que nesse editor, esses dois essas duas vogais devem ser separadas. Mas elas podem ser separadas ou não. Você pode ler isso aqui como Atreides ou Atreides. Porque ou são duas breves, um bíceps, ou é uma longa, né, uma sílaba pesada, um longo, que é um- são equivalentes aqui na segunda posição. T é breve. Agora, andron, on é necessariamente longo.
Se temos longa e longa aqui, essa aqui só pode ser longa. Uma, só pode haver uma longa entre duas longas ou duas breves entre duas longas. Então, se essa aqui é uma breve e veio uma longa antes, necessariamente essa aqui será breve. Anax. Anax é necessariamente longo, porque isso aqui conta como duas consoantes. E o andron, como o alfa é seguido de duas consoantes, também será longo. Teríamos, então, não uma, não há uma cesura A5, não é? Porque quando se trata de enclíticas, vocês lembram disso que nós falamos na aula passada? Isso aqui é uma enclítica, então ela conta com essa palavra. Ela não pode ser separada por uma cesura, pelo menos pela regra estipulada pelo Frankel, que ele viu observando o hexâmetro de Homero e de Calímaco. Então você teria Atreides T, né? Ou Atreides T. Você não tem uma cesura aqui. Então, Atreides Teanax. Agora sim você tem uma cesura. E essa cesura é a chamada cesura masculina. Embora eu acho que essa cesura é um pouco estranha aqui, porque é Anax Andron, e Andron está semanticamente ligado a Anax, né? Porque é um senhor dos homens, ou chefe dos homens, e Andron poderia fazer aqui o que a gente chama de ponte semântica, ou seja, você tem um bloco semanticamente unido, tal, né, como Atreides, Té, aqui você tem um genitivo atributivo de Anax, e esse, e esse, e esse genitivo atributivo contaria no mesmo bloco que Anax. Nós vamos fazer no sentido tradicional dessa cesura. Ah, temos aqui então uma cesura masculina, que é depois do terceiro longum, depois do terceiro princeps. Se vocês olharem depois de Andron, aqui, você tem a chamada diérese, perdão, a cesura epitemímera, aqui. Andron, então você tem a epitemímera, e depois você tem Caidios Aquileus. Muito bem. Então, esses dois versos ficam ex rude ta prota diaste tenerisante Atreides te annax andron kai dios Aquileus. Agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma estrutura um pouco mais fina. Como que essas cesuras e essas cola ganham contornos de grande poesia, sabendo usar muito bem. Então vamos dar uma limpada rápida em algumas das nossas anotações. Vejam os primeiros dois versos. Eu vou manter a estrutura dos pés, mas eu vou apagar aqui as cesuras. O primeiro verso começa com menem, que é normal para os versos, para as epopeias, não é? Tanto a Ilíada como a Odisseia começam, a primeira palavra é justamente, representa aquilo sobre o que o poema versa. Então, menem é a ira.
Ela está aqui nessa cesura, que é a cesura A2. Ela está isolada, porque ela deve estar isolada, porque ela é uma palavra de enorme ênfase. Então faz todo sentido que ela não tenha algo no mesmo segmento, no mesmo column que ela. Menin. Ela começa potente, né? E aí você tem outra unidade semântica, que é uma ordem direcionada à deusa, ou um pedido direcionado à deusa. Canta, deusa. Isso que está semanticamente unido vai em um segmento só do verso, de, dividido, melhor não, separado do próximo segmento pela cesura, pela cesura central, nesse caso a cesura central masculina. Então, você tem menin, ae, deter, a ordem. E agora você tem os atributos, uma série de atributos de menin, que estão separados dela pelo vocativo, mas são todos atributos. A ira é destruidora ou merece, ou é maldita, algo assim, que é o Lomenen, e ela pertence a Aquiles, filho de Peleu. Então você tem o atributo, a ira de Aquiles, filho de Peleu, aqui, e você tem um atributo, continuando a sintaxe do verso anterior, aqui, em 2. Então, esse ulomenen é um atributo de menin. E esse ulomenen tem essa pausa exatamente em, em A4. Aqui, não, A3, A4, esqueci o nome. Não, A4. E vejam que um verso se encavala no outro. Esse encavalamento continua a sintaxe do verso anterior e conecta o segundo verso com o verso, né, com a sintaxe do verso que veio antes. Por quê? Porque você tem um relativo aqui, que é algo como a que. E esse a que está retomando justamente este elemento, que é a ira, que é funesta. E aqui, novamente, vocês têm uma cesura, agora central, feminina, que incontáveis, isso dá uma certa ênfase, né? Que incontáveis aos aqueus, dores, é um hipérbato, dores está ligado a esse incontáveis aqui, trouxe. Então, você aqui já tem uma estrutura de sintática bastante interessante, porque o primeiro verso termina em Aquileos, mas ele tem uma sintaxe que continua em ulomenen. Ulomenen serve de ponte com o ré, que é um relativo, introduzindo aqui uma, um- uma oração apositiva que está fazendo a especificação dessa ira, que hum, incontáveis dores trouxe aos aqueus. E a sintaxe segue lá embaixo, porque o que nós temos, vou fazer a sintaxe até aqui embaixo, até o próximo verso. E muitas fortes almas de heróis lançou ao Hades. E Polás, cesura 1, Diftimus, cesura masculina, Psichas aidi, almas ao Hades, proiapsen. Então, o verbo é proiapsen,
o objeto direto é psichas, almas. Essa alma está modificada por esse fortes aqui. ah, que vem antes da cesura masculina. Então você tem perdão, polasd, né? Polasdiftimus, psichas, você tem uma pausa de ênfase, fortes, almas, aidiproiapsen, enviou ao Hades. Heroon, e aqui nós temos outro genitivo atributivo, que é um genitivo possessivo, que são almas de heróis. Então, esse heroon aqui é um genitivo possessivo do psichas que está aqui. E o heroon, né, almas de heróis, essa ideia aqui é retomada pelo autus, eles próprios, né? Então, vejam que nós temos aqui uma cesura A4, aqui nós também temos uma cesura A4, porque o ômega equivale a esses dois breves aqui. Temos um Ré que está retomando aqui o Lomene, e aqui temos o Altus que está retomando o Heroon. E temos o mesmo tipo de continuidade aqui, porque enquanto esse Ulomenen faz, né, retoma o Menin, o Heroon é um atributo de Psikas. E o Altus está retomando o Heroon, enquanto o Ré aqui está retomando a ideia completa de Menin, o Lomenen. Então, as cesuras, elas são extremamente importantes como elemento, inclusive elemento interpretativo do próprio hexâmetro. Para entender a arte, o que que Homero está fazendo, por que que Homero está fazendo certas escolhas, é importante atentar para essa estrutura mais complexa do hexâmetro e não simplesmente para aquela toada que todos conhecem, pum, papapum, 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 papapum. E aqui nós conseguimos ver também como que ah, é mais fácil encaixar certas fórmulas que vêm da oralidade, uma vez que você tem, né, uma cadência bem, um ritmo bem claro dessas partes, né, do verso e ritmo e a fala, a própria fala é bastante ritmada. Então nós conseguimos ver não apenas a repetição dessas estruturas rítmicas, mas repetições inclusive de estrutura gramatical e repetição de fórmulas, por exemplo, quando ele chama Aquiles de pés velozes, né, sei lá, Atena de olhos de não sei o quê. Tudo isso são epítetos que já têm um ritmo, né, já tem uma sonoridade muito conhecida e que podem ser encaixados nessa estrutura de maneira muito fácil, como os repentistas fazem, ou, né, ou aqueles que cantam, vocês já viram os que cantam milongas no Uruguai, de improviso, né, no Uruguai, na Argentina e tudo mais. Só que numa estrutura um pouco mais abstrata do hexâmetro, que é aquela proposta pelo West, o hexâmetro é basicamente composto por 2 metros, aliás, duas metades, né? Ele é dividido em duas metades, e essas metades são compostas por cada uma é composta por um cólon, que é bastante repetido na literatura grega como um todo, e esse o cólon você teria aquilo que eles chamam de hemíepes, que é essa estrutura aqui, tum, ta, tum. Isso é um cólon muito comum na literatura grega. Vocês vão encontrar isso, por exemplo, repetido
nos anapestos, né? Você consegue usar exatamente esse tipo de cólon. E esse cólon forma a exata metade do pentâmetro dactílico, que é duas vezes isso. Tum, tá, tum, né? E esse cólon, que é a hemíeps, ele anota como D. Anota como D. E, basicamente, esse cólon é muito repetido na literatura e você consegue, claro, você pode pensar em trocar aqui, e você consegue construir o hexâmetro formalmente com base em duas hemíepes. Você tem, ele começa com uma hemíepe, necessariamente, esquema do hexâmetro é uma hemíepe, aí você tem ou uma cesura imediatamente após a hemíepe, ou você tem uma cesura depois de uma breve. Essa breve seria o preenchimento da hemíepe. Então, se nós olharmos para Polars diftimus, vocês vão ver que nós temos longa, 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 perdão, longa, 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 e essa aqui é equivalente a duas breves, essa aqui é equivalente a duas breves, e nós temos exatamente uma hemíope aqui. Então, esse padrão é, que a gente pode chamar de D, é repetido em muitos outros versos de muitas outras outros tipos de poesia. E aí, você tem, necessariamente, uma outra hemíepe. Então, vamos dizer, nós temos a primeira hemíepe, que forma a primeira metade do verso, e a segunda hemíepe, que forma a segunda metade do verso. Só que essas hemíepes precisam de certos complementos para formar o hexâmetro. Que complementos são esses? Esses complementos são duas breves entre elas, ou uma longa, e uma longa ou uma breve depois da segunda hemíepe. Então, se a gente contar de trás para frente, proiapsen, proiapsen, temos aqui uma longa, outra longa, proi, né? Aqui temos psikas, ai de proiapsen. Se a hemíepe tem essa estrutura e ela é adicionada de uma longa, a gente vai ver que nós temos longa, duas breves, longa, duas breves, longa. Então temos longa, duas breves, longa, duas breves, longa. E isso nos dá justamente a segunda hemíepe, que termina aqui. Tum, ta, ta, tum. Então isso aqui é uma outra hemíepe, que precisa ser completada com uma longa ou duas breves aqui. A cesura pode cair depois daqui, né? Ah, ou aqui, onde ela efetivamente cai. Mas aqui nós temos exatamente essa estrutura. A cesura pode ser aqui ou pode ser... Ixi, a cesura pode recair aqui, que é chamada de cesura
feminino ou pode recair aqui, que é a chamada cesura masculina. Então, nós temos o preenchimento, que é feito por essas duas breves, que podem ser uma longa, e essa longa que pode ser uma breve no final. Então, todo e qualquer hexâmetro grego pode ser esquematizado exatamente dessa forma. Você tem duas cola, que são tum, ta, tum, e no segundo, o que domina também é tum, ta, tum. Entre um e o outro, você vai ter um tum ou um tatá para completar. Então, hemíepe 1, tum, ta, tum. É basicamente esse esquema. Repetindo. Tum, tum. Ou tum. Isso é o hexâmetro. Basicamente, isso é o hexâmetro. E é no espaço de preenchimento que cai a cesura central. E esse mesmo esquema das hemípses nós vamos ver em muitos outros versos, de muitos outros tipos, o que facilita muito a composição oral da poesia grega. E, com isso, terminamos o nosso breve e introdutório curso sobre o hexâmetro de Homero.